Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro após aí mais uma derrota na competição, né? E o Vasco que continua na zona de rebaixamento ali, brigando, né, entre os últimos colocados do campeonato, depois desse péssimo início aí, o pior início da história do Vasco no Campeonato Brasileiro, com 4 derrotas em 5 partidas. Vamos falar também sobre a busca pelo novo treinador, porque segundo aí um veículo de comunicação que cobre o futebol brasileiro, Pesolano teria aceitado a proposta do Vasco, porém ainda existem algumas situações envolvendo ali cláusula contratual, liberação do treinador do Valladolid que podem impactar na chegada do treinador uruguaio ao Vasco da Gama, e também vamos falar sobre mais problemas envolvendo a 777. Eles estão aí com 16 processos, somando aí mais de 120 milhões de dólares em dívidas lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre Atlético Mineiro, que acionou a justiça aí para cobrar a dívida do Vasco aí em relação às compras de Jair e do lateral direito Paulo Henrique. Enfim, tem muito assunto importante, muita polêmica para a gente abordar. Já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final, para não perderem absolutamente nada que a gente vai trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. E fica o convite também para todo mundo que ainda não é inscrito, você que ainda não faz parte aqui da nossa família, para correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho e se juntar aí aos quase 500 mil torcedores do Vasco aqui no nosso canal. Então corre lá, se inscreve, segue a gente e bora pro vídeo, né? Bora começar falando de Campeonato Brasileiro, porque o início do Vasco na competição, cara, foi o pior início de todos os tempos da história do Vasco disputando um Campeonato Brasileiro. Nunca antes, em 5 rodadas, o Vasco acumulou 4 derrotas nesse pontapé inicial, né, nesse início de competição. Então realmente é um início muito preocupante. O Vasco aí vem de 4 derrotas consecutivas. Ontem acumulou aí mais um jogo aí fora de casa, perdendo para o Atlético Paranaense, um jogo que o time já entrou muito abatido. A grande verdade é essa. Óbvio que a expulsão do Hugo Moura acabou prejudicando ainda mais, né, a tentativa do Vasco sair de lá ou com um empate ou com uma vitória, mas a grande verdade é que desde o início do jogo a gente já viu um Vasco nervoso, desorganizado, errando ali passes muito infantis no setor defensivo, e depois a coisa só piorou, né, com a expulsão ali muito cedo do volante Hugo Moura. Agora o Vasco vai ter mais uma semana inteira de preparação, lembrando que o Vasco só volta a campo no final de semana contra o Vitória da Bahia, aí, jogo que será em São Januário, jogo dentro de casa, com o apoio da torcida, mas ao mesmo tempo um jogo de muito nervosismo, né? Quem se lembra ano passado, aquela partida contra o Goiás, né, que acabou tendo confusão, tendo briga, São Januário acabou ficando interditado, fechado por 3 meses. Então é um jogo que preocupa. Dentro de campo a gente sabe que os jogadores vão entrar muito pressionados, vão entrar, né, com aquela memória do ano passado, e nas arquibancadas, obviamente, né, o torcedor vai ter que tomar todo o cuidado do mundo para não perder a cabeça e acabar prejudicando ainda mais o Vasco aí dentro do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o treinador interino seja mantido. Pois é, cara, é inadmissível que o Vasco vai ficar mais uma rodada com o treinador ali da base, o Rafael Paiva, mas pelo que tudo indica, é isso que vai acontecer, porque até agora o Vasco não apresentou, não anunciou aí o novo técnico para a equipe profissional. Então o Rafael Paiva vai ter aí mais uma semana para preparar, para treinar a equipe, para organizar esse time, para dar um padrão tático, né, para a equipe treinada por ele, né? Provavelmente teremos a volta de Dimitri Payet, que ficou no Rio de Janeiro treinando, né, se preparando, não viajou junto com o restante do time. Podemos ter mais mudanças, né? Provavelmente o João Vitor, que entrou muito bem no jogo ontem, deve ganhar a vaga no time titular. Tem a probabilidade também de Gary Medel voltar a ser capitão e voltar a ser titular nesse time para o próximo domingo também. E podemos ter outras mudanças, né? O Adson, jogador que vem entrando, agrada o torcedor, mas por algum motivo é um jogador que entra pouco nos jogos, mesmo tendo custado aí cerca de 30 milhões de reais aos cofres do Vasco. Mas como eu falei, a tendência é que as alterações sejam feitas aí durante toda essa semana de preparação, para que no próximo domingo o Vasco consiga
consiga aí a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Queria lembrar, rapaziada, que no domingo e durante toda essa semana, a nossa parceira do canal, a BetWinner, tá dando aí 10 camisas oficiais do Vasco. São 3 camisas brancas, 3 camisas pretas e 4 uniformes ali, que é o terceiro uniforme do Camisas Negras. Para você participar desse sorteio que a gente vai fazer durante toda essa semana até domingo, basta você estar registrado, fazer o seu cadastro lá na BetWinner usando o nosso link que está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. E além de você participar do sorteio, você também ganha um bônus promocional, um bônus de boas-vindas de R$200 quando você faz o seu primeiro depósito usando o código promocional Mário2024. Eu vou deixar todos os detalhes no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Corre lá, faz o seu cadastro de hoje até domingo. A gente vai estar fazendo o sorteio dessas camisas, né? E obviamente no domingo a gente vai sortear um número de camisas maiores, porque é o dia da partida. Se Deus quiser, o Vasco vai conseguir essa segunda vitória na competição. Então corre lá, se cadastra no primeiro comentário fixado para você poder participar do sorteio e ganhar o bônus de R$200, beleza? Bora falar agora sobre treinador, porque o veículo de comunicação, vou até passar aqui para vocês na íntegra, tá? Não é informação minha, estou trazendo uma informação de um outro veículo de comunicação, trazendo aí que o Vasco fechou. A agência RTI Esportes apurou que as partes precisam chegar a um entendimento sobre a multa rescisória para liberar o Pesolano imediatamente. Mas, segundo a informação deles, o Pesolano já teria aceitado a proposta do Vasco, né? Uma proposta de 2 anos de contrato, uma proposta com salário que é maior do que ele recebe lá no futebol espanhol. A multa rescisória do Pesolano com Valladolid hoje é de 3 milhões de euros, de 16 milhões de reais, porém o contrato dele lá na Espanha, ele acaba agora no mês de junho, ou seja, não faria tanta diferença, né, o Vasco esperar. Porém, como a situação do Vasco é desesperadora, como a situação do Vasco tá muito complicado e o Vasco precisa de um treinador para ontem, o Vasco está cogitando pagar essa multa, né, de 16 milhões de reais para antecipar a vinda para o treinador já agora para o Rio de Janeiro para assumir o comando da equipe vascaína. Uma negociação complexa, por quê? Porque o Real Valladolid, que é o time comandado pelo Pesolano lá na Espanha, tá brigando pelo acesso para a primeira divisão. Inclusive ontem eles ganharam o jogo deles, né, por 1-0, estão ali empatados na liderança do campeonato com outro clube, né? Então realmente seria muito ruim para eles perderem o treinador nessa reta final. Enfim, é aguardar, é esperar, né, e ver aí qual vai ser a decisão da 777 do Lúcio Barbosa em relação a essa situação envolvendo aí o treinador Paulo Pesolano. E agora falar sobre 777, porque continuam os problemas, cada dia aparece coisa nova em relação a essa empresa. E hoje tivemos a informação que o Clube Atlético Mineiro, né, clube aqui do futebol brasileiro, acionou o CNRD, né, que é ali o conselho que faz ali o acúmulo das dívidas para cobrar uma dívida aí de 6,2 milhões de reais do Vasco da Gama, referente à compra de 2 atletas, do volante Jair e do lateral direito Paulo Henrique. Ou seja, o Vasco ainda não pagou parte dos valores referentes à compra desses 2 atletas. Isso aí mostra que muitas vezes, né, apesar do Vasco estar comprando um monte de jogador, que o Vasco não está pagando, que o Vasco não está efetuando os pagamentos referentes a muitas dessas compras. Então isso preocupa. Ano passado o Vasco levou um transfer ban, quem se não se lembra disso, né? O Vasco ficou ali proibido de contratar atletas até o começo desse ano e, pelo que tudo indica, esse ano vai acontecer de novo. E por isso que vem aquela grande preocupação em saber se a 777 terá ou não condições de fazer o aporte de 270 milhões de reais em setembro nos cofres da Vasco SAF. Para piorar ainda mais a situação, nós descobrimos agora há pouco que a 777 está sendo alvo de 16 processos judiciais, 16 processos aí que acumulam um total aí de 120 milhões de euros. A gente está falando aí de quase 800, 900, quase 1 bilhão de reais em dívidas acumuladas pela 777, que estão agora sendo cobrados na justiça nos Estados Unidos e também na Europa. Essa é uma informação que vem do maior veículo de comunicação do mundo referente a questões financeiras, que é a Bloomberg. Então, essa semana teremos aí um julgamento acontecendo sexta-feira lá em Nova York, né, na qual o dono da 777, Josh Wander, terá que prestar
depoimentos. Então, a situação preocupante, a situação em que a cada dia que passa deixa a gente cada vez mais alarmado, mais preocupado e, obviamente, né, como vocês já sabem, dentro do Vasco já existe uma corrente muito forte aí para tentativa de anulação do contrato que foi feito há 2 anos e meio atrás ali pelo Jorge Salgado, ex-presidente do clube, e a 777 Partners, né, selando a venda do nosso futebol para o grupo americano. Então vamos ficar ligados, vamos seguir acompanhando, vamos ver como que essas situações envolvendo aí esses julgamentos vão discorrer. Fiquem atentos, fiquem ligados que aqui no canal a gente vai trazer tudo para vocês. Se outros canais aqui no YouTube não querem fazer essa cobertura, estão com medo de represália da 777, aqui a gente não tem, aqui a gente vai falar tudo o que tem que ser dito, a gente vai cobrar tudo que tem que ser cobrado e vamos trazer para você, torcedor vascaíno, exatamente tudo o que está acontecendo no dia a dia do nosso clube, inclusive todas essas situações envolvendo a 777, beleza? Então é isso, peço para você mais uma vez não esquecer de deixar o like no vídeo, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da Betwinner para participar da promoção, sorteio de 10 camisas a partir de hoje até domingo e também ganhar R$200 para você fazer a sua primeira aposta por lá, beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!